Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Nós vamos ler um pouquinho hoje. Lucas capítulo 1, versículo 37. Você que está em casa também, você pode acompanhar. Eu gostaria que você já deixasse aí marcado Lucas 1, 37. E depois que você marcar aí Lucas 1,37, eu gostaria que você abrisse também em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aí você deixa marcadinho seu marcador de Bíblia, uma folha. Deixa marcadinho assim, ó, para você não se perder. Tá? Primeiro eu falei Lucas 1, 37. Você marcou aí. E agora Hebreus 11, no versículo 6. É isso mesmo, é mistério. Então o mover está acontecendo já aqui. Já está acontecendo o mover. O anjo já quer tocar o violão ali. É isso aí. O anjo já quer tocar o violão. Segura aí, mano. Isso é um mover. A igreja aqui é guiada pelo Espírito Santo, tá bem? Então se de repente aparecer alguém tocando ali, fica lá. Se concentra aí. Antes de começar a ler, eu vou ler primeiro Lucas 1, 37. Eu gostaria que você olhasse aqui para essa tela e você, por um momento, você voltasse lá para o início do ano de 2022. Volta agora, lá para janeiro. Lá, o primeiro mês do ano. Qual era a sua expectativa para esse ano de 2022? O que você planejou com Deus para esse ano de 2022? O que já aconteceu? De janeiro até hoje, julho, dia 10 de julho. Talvez o que você planejou ainda não aconteceu, ou possa ser que já tenha acontecido. Glória a Deus por isso. Mas talvez tem coisas que você planejou, que houve você colocou uma expectativa com Deus altíssima quanto a isso. A isso que você estava esperando que acontecesse em março e não aconteceu. Em abril e também não aconteceu. Hoje, dia 10 de julho, ainda não aconteceu. Virou o semestre. Estamos já no segundo semestre. E no primeiro nada aconteceu. Ou possa ser que tenha acontecido. Mas geralmente, se tem uma lista de pedidos, uma lista de desafios, porque você que vive pela fé, você entende que Deus tudo pode. Amém? E você coloca diante dele os seus pedidos. Mas eu quero que você, já que nós entramos no segundo semestre de 2022, eu peço à igreja hoje, e eu trago isso para mim também, que continue mantendo uma expectativa muito alta. Uma expectativa alta com Deus. Muito alta. Os resultados não podem fazer você retroceder. Os resultados que ainda não chegaram não podem fazer você parar. Agora você que iniciou em janeiro e chegou até o mês 7, você está no meio do caminho. E essa é a hora que muitos desistem. Esse é o momento que pessoas jogam a toalha. Esse é o momento que pessoas dizem, olha, 2022 para mim já não tem mais nenhum sentido. Porque tudo que eu programei, tudo que eu idealizei, ainda não aconteceu. Mas eu quero que você entenda que com Deus, é o que você vai ler aí em Lucas, capítulo 1, no versículo 37. O que diz aí na tua Bíblia? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas. Ou seja, pois nada, na minha versão diz, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Se nada é impossível para Deus, eu não vou ter medo do dia de amanhã.
Eu não vou temer o que eu vou enfrentar de hoje até o final de 2022. Uma coisa eu sei, com Deus eu vou dar saltos maiores. Com Deus eu vou galgar, eu vou subir. Eu vou crescer. Com Deus eu vou entender que ainda que surja algo impossível aos olhos do homem, ainda que surja algo impossível, ainda que aconteça algo impossível de ser resolvido, mas com Deus, com essa expectativa em alta, eu vou crer que é possível. Amém. Eu vou crer que é possível. Com Deus, eu não vou depender somente da força do meu braço. Eu quero que você entenda. Não é que você não deva trabalhar, você tem que trabalhar com o meu trabalho. Mas eu não faço do meu trabalho a minha força é o Senhor. A minha força é Ele. Eu não me apoio no meu trabalho. Eu me apoio em Deus. A minha expectativa, a minha fé está nele. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que chegam a pensar da seguinte forma: olha, está difícil para todo mundo, mas eu tenho que trabalhar. Minha esposa vai entender. O meu esposo vai entender. O meu filho vai entender. Porque sem trabalho não tem como você conquistar. Sem trabalhar não tem conquista. Sem trabalho não tem conquista. Sem trabalhar, eu entendo que do céu só cai chuva. Então se eu não trabalhar, eu não vou receber nada. Entenda algo que eu tenho certeza que Deus vai falar no seu espírito agora. Quando eu falo espírito, é no seu coração. Não pense como muitos que acham que do céu só cai chuva. Não. Do céu cai todas as bênçãos. Do céu cai a bênção para a minha família. Do céu cai a bênção para o meu casamento. Do céu vem a bênção para a minha vida financeira. Do céu vem a saúde que eu preciso. Do céu vem a providência que eu preciso. Tudo vem dele. Tudo vem do céu. Do céu vem aquele toque do Espírito Santo que um familiar meu precisa para acordar, para despertar para Deus. Do céu vem tudo isso. Então não despreze nunca o céu. Nunca fale mais. Se você tinha esse costume de falar isso, que do céu só cai chuva, não fale mais isso. Do céu vem tudo que nós precisamos. E te digo mais: no dia que ele vier buscar essa igreja, ele vai vir do céu. Por isso que os nossos olhos têm que estar sempre fixos aonde? Nos céus. Olhe para o alto. Olhe sempre para o alto. Porque no alto você vai, com certeza, a sua expectativa com Deus vai estar sempre em alta. Sempre em alta. Então, no capítulo 1 ele disse, no capítulo 1, versículo 37, pois nada é impossível para Deus. No capítulo 11 de Hebreus, onde pedi para você marcar, no versículo 6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa, ele abençoa todas as pessoas que se aproximam dele, crendo por intermédio da fé. Ele abençoa essas pessoas. Ele abençoa pessoas que são ousadas. Ele abençoa. Ele abençoa pessoas que creem na sua palavra. Ele abençoa. Ele abençoa pessoas que buscam nele o que elas precisam. Ele abençoa. Então eu quero dizer para você que o ano de 2022, apesar de estarmos no segundo, estamos no segundo semestre, ele só está começando. Ele só está começando. Ele só está começando. E aqueles resultados que você não teve, aquilo que você pediu ainda não aconteceu, esteja seguro de que Deus é fiel. E que hoje ainda Ele pode mudar tudo isso. Que hoje ainda Ele pode fazer algo sobrenatural acontecer na tua vida. Mas você tem que ter fé, tem que crer. E ter fé para pedir. Tenha fé para pedir algo que você sabe que só Ele pode fazer. Se você tem um pedido comum, algo bem simples, pequeno, você sabe que isso aí até você
dependendo da situação, até você pode fazer. Mas existem situações que só Deus pode fazer. Só Ele pode realizar. Então não tenha medo de pedir. Eu até ontem, com esse exemplo, que eu fui convidado para ir na churrascaria, e eu fiquei pensando, falei, Senhor, o Senhor me surpreendeu. Porque eu estava pensando em comer aqui, não desprezando o lugar que eu ia comer, mas é bem mais simples. E de repente o Senhor fala assim, não, peraí, tem algo para você hoje. Eu fui surpreendido. Mas talvez, eu entendo que Deus até falou comigo no meu espírito. Deus até falou comigo, olha, tá vendo? Eu posso mais. Você pode ficar limitando o meu poder, não, eu posso mais. Eu posso fazer mais, me pede. Eu falei, é assim, Senhor? Então eu vou pedir. Não vou ter medo. Então, dependendo do que você coloca diante dele, do nível de expectativa, as orações que fizemos, determinará, na maioria das vezes, o nível de resposta que iremos obter. O que você tem pedido? O que você ainda tem colocado diante do Senhor em 2022? Você vai parar? Ou você vai continuar crescendo? A sua expectativa em Deus vai parar aqui embaixo? Ou você vai continuar cada mês agora, voltando praticamente 6 meses para frente, para poder alcançar o seu objetivo? Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode retroceder. E é interessante que na Bíblia, na palavra que você tem, na palavra que eu tenho, nós temos N exemplos, vários exemplos de milagres que era impossível de acontecer através da mão humana, mas que aconteceu porque Deus interveio, porque Deus desceu, porque Deus fez, porque tudo é possível ao que crê. Então coloque a sua expectativa em Deus. Coloque essa expectativa, não se entregue, não retroceda, não olhe para trás, coloque a sua expectativa em Deus. Eu quero agora que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Nós vamos falar de um homem que fez um pedido a Deus de algo sobrenatural. Nem todos os homens tiveram fé para fazer esse pedido a Deus, mas ele fez. Eu quero falar de Moisés. Você sabe que Moisés foi o homem que Deus escolheu para libertar o povo do Egito, para libertar o povo da escravidão. O povo estava sofrendo nas mãos de Faraó por muitos anos, até que Deus levantou Moisés. Moisés entrou no lugar onde ele havia saído como fugitivo, mas ele foi até esse lugar porque ele sabia que aquele que estava enviando ele perante Faraó era poderoso para fazer aquilo que ele havia prometido. Então esse homem, depois que tirou o povo do Egito, esse homem foi sendo conduzido por Deus. Esse homem foi sendo guiado por Deus. E aqui fala algo que ele pediu, que eu peço a você durante essa semana para fazer o mesmo. Porque eu creio que 2022 só está começando. No capítulo 33, no versículo 12, para entendermos melhor, diz assim: diz Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço pelo nome e de você, que você tem me agradado. Versículo 13. Se me ver como agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Moisés falando com Deus. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha a promessa. Então Moisés lhe declarou, se não forem conosco,
não nos envie. Se não forem conosco, por favor, em outras palavras, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanharmos? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me... O que Moisés fez? Pediu. Farei o que me pede, porque tenho agradado de você e conheço pelo teu nome. Aleluia. Então disse Moisés: peço-te que mostre a tua glória. Olha para mim, por gentileza, você precisa... Eu não sei se você consegue abrir a sua mente nessa hora, e você consegue sim, porque o Espírito Santo faz isso, para entender o pedido que Moisés fez ao Senhor. O primeiro pedido que ele fez ao Senhor foi para que o Senhor viesse com ele. Ele não iria mais adiante se o Senhor não fosse com ele. Ele sabia do caminho que ele teria para frente. Ele sabia das dificuldades que teria para frente, dos desafios que ele iria enfrentar. Então, quando ele olhou para o desafio e falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Se o Senhor não for conosco, se a sua presença não for conosco, vamos parar por aqui. Agora, se o Senhor for conosco, iremos dar continuidade, iremos ir adiante. Mas se o Senhor não for conosco, desista, nós não sairemos daqui. Não sairemos daqui. Até que o Senhor disse: eu vou com vocês. A minha presença vai com vocês. Eu estou garantindo que a minha presença vai porque você me pediu. Moisés poderia muito bem se contentar somente com a presença do Senhor, só com isso. E poderia muito bem, naquele momento: Senhor, muito obrigado pela tua presença, que já é o suficiente para todos nós. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor. Mas Moisés, por ser um homem ousado, por entender que Deus, ele podia fazer muito mais, Moisés lhe faz um pedido maior do que a presença. Aí ele disse: Senhor, agora eu sei que o Senhor vai comigo, mas eu quero a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Homem nenhum no Velho Testamento que eu conheço teve essa ousadia de pedir a Deus para ver a sua glória. Moisés foi o único. Moisés foi o único que pensou de uma forma diferente dos demais e pediu para o Senhor mostrar a sua glória. Aí você pensa, o Senhor poderia muito bem olhar para ele e dizer: Moisés, a minha presença é o suficiente. Eu não preciso mostrar para você a minha glória. Esse pedido poderia ser negado, mas não foi negado. Eu quero dizer para você nessa manhã que aquilo que você pede ao Senhor, se está alinhado com a vontade dele, pode continuar pedindo. Se está alinhado com a vontade dele, pode continuar insistindo, porque é da vontade dele que isso aconteça. O que ele não quer é que tenha filhos do seu lado, andando com ele, insatisfeito, ou sem ver, ou tomar posse de tudo aquilo que ele já deu, que ele já prometeu. Quando ele fez esse pedido, Deus não realizou, Deus não atendeu, Deus atendeu. No versículo 19, e Deus respondeu: diante de você farei passar toda a bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, oh aleluia.
onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que tenha acabado de passar. Versículo 23. Então tirarei a minha mão, oh aleluia, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Mesmo sendo um pedido de algo sobrenatural, mesmo Deus sabendo que ele não poderia ver a face dele, o Senhor permitiu de pelo menos nas suas costas ele contemplar a glória dele. Eu quero que você coloque no teu coração que o Senhor tem muito mais para fazer na sua vida. O que aconteceu até aqui, amém por isso. Glória a Deus por isso. Mas Ele quer realizar muito mais. Mas Ele precisa que você abra sua boca para pedir. Ele precisa que você provoque isso através dessa fé que há no seu coração. Ele precisa que você fale para Ele. É tão bom como o pai, como quando o filho, melhor dizendo, entende que o pai pode dar. Você que é pai, você sabe muito bem disso. Você que é mãe, você sabe muito bem disso. Quando uma criança chega para você, o teu filho diz: pai, eu quero isso. Mesmo não sabendo as suas condições, mas ele olha para você com um olhar diferente. Ele olha para você, ou para a senhora, para o Senhor, como uma pessoa forte e que pode dar sim o que ele está pedindo. Assim é Deus. Ele não quer ser conhecido somente por coisas pequenas que acontecem, mas Ele quer ser conhecido também por coisas maiores que Ele realiza. Maiores. Ele só precisa de pessoas que creem no extraordinário, de pessoas que têm uma expectativa alta com Ele. Alta, muito alta. Por isso, quando vier o desânimo, quando vier a vontade de desistir, vai para Deus. Vai para Deus. Quando vier a vontade de repente largar tudo, volte-se para Deus. Mantenha essa expectativa alta com Ele. O que não aconteceu, vai acontecer. Semana passada eu tive um desafio. E com muita dificuldade, depois de mais de 3 meses, aconteceu. Mas eu sabia, eu tinha certeza, ainda falei para minha esposa, Ana, se isso aqui não acontecer, Deus vai enviar algo maior. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Mas é certo que no decorrer dessa situação, muitas coisas, no decorrer do caminho, muitas coisas acontecem para você desanimar. Eu quero que você entenda que Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Eu quero que você entenda que Deus continue fazendo, Ele continua fazendo muitos milagres. Muitos milagres. É necessário você crer. E nós temos aqui várias histórias bíblicas de pedidos atendidos, de pedidos extraordinários. Eu quero lembrar você o dia em que o morto creu e foi curado. Você sabia disso? Que teve no Novo Testamento, não no Velho, no Novo Testamento, um morto que creu. Como aí, pastor? Como é que pode um morto crer? Como é que pode uma pessoa morta? Um morto creu. Um morto que já estava em estado de decomposição por 4 dias. 4 dias. Mas esse morto, todos conhecem o nome: Lázaro. Quando Lázaro adoeceu, e as suas irmãs pediram para alguns homens ir até o Senhor Jesus e falar da morte de Lázaro. Jesus, de propósito, porque ele tinha um propósito nessa morte, Jesus não atendeu o pedido, continuou, até que depois ele tomou, continuou no lugar que ele estava, até que ele tomou, depois de 2 dias, ele resolveu ir até Lázaro, e já se completava já 4 dias, praticamente. E quando Jesus chegou, aonde Lázaro estava, a irmã de Lázaro, já completamente descrente,
Marta, Maria já não acreditavam que Jesus poderia fazer alguma coisa pelo irmão dela que estava morto. E já estava em estado de decomposição por 4 dias. Jesus chegou até, pediu para ir até o túmulo. E a Bíblia fala que quando ele chegou próximo do túmulo, ele pediu para remover a pedra. Quando Jesus pediu para remover a pedra, Marta disse: Senhor, já cheira mal. A que estava viva disse: já cheira mal. Senhor, não adianta não. O Senhor vai remover a pedra para quê? Para fazer a gente sofrer mais? De ver o nosso irmão nesse estado? Jesus removeu a pedra. Pediu para remover a pedra. Remover a pedra. E Jesus disse para o homem que estava morto: Lázaro, sai para fora. Lázaro, em outra versão diz: vem para fora. Vem para fora. E o morto, que estava no túmulo, atado por 4 dias, ouviu a voz de Jesus e saiu do túmulo. O morto. Isso me fez eu refletir bastante, porque o vivo, as pessoas que estavam vivas, não acreditaram que Jesus poderia fazer isso. Mas o morto deu crédito. O morto ouviu a voz de Jesus. Quando ele disse: sai, ele saiu. E veio para a vida. Saiu da morte para a vida. Esse é o nosso Deus. Quanto mais difícil for a situação, quanto mais dificuldade você encontra, quanto mais dificuldade tiver, é aí que ele se manifesta, é aí que ele faz. É aí que ele faz. Para ele não há impossível. O morto acreditou e saiu do túmulo. Trazendo isso para a sua vida, o que você tem aí que é algo que você considera como algo impossível? O que você tem, que você colocou diante dele lá, talvez no início de 2022, e você chegou agora na metade, e estava pensando em desistir, e estava pensando em jogar a toalha? O que você tem aí, que você considera como algo extraordinário, como algo impossível? É isso que Deus quer fazer. Pede. Pede. Ah, pastor, é uma causa na justiça que eu tenho. Ah, pastor, é um problema familiar que eu tenho. Ah, é uma doença que apareceu. Ah, é uma situação no meu casamento que só eu e minha esposa sabem. Ninguém mais sabe o que está acontecendo. Só eu e minha esposa sabem. Só nós sabemos. Pede. Pede. É um familiar que eu tenho, pastor, que ele tem um coração. Sabe, aquele coração de pedra. Aquele coração duro. Eu falo das coisas do Senhor para ele. Ele não me ouve, ele não dá ouvido. Pede o Senhor. Pede. Ah, mas tem o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus, sim. Mas se ele está pedindo para você colocar diante dele as suas necessidades, se ele está pedindo para você fazer esse pedido, então não perca tempo, faça. Apresenta. E ele vai fazer. Se tudo isso está alinhado com a vontade dele, vai acontecer, mas continue mantendo a sua, mesmo meio de dificuldade, continue mantendo a sua expectativa em alta. Em alta. Outro milagre extraordinário que aconteceu, quando está relatado lá, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 16, você pode ler depois, em casa. O dia que caiu pão e carne do céu. Meu Deus! Imagine se você sair daqui agora e se deparar com vários pães e carne caindo do céu lá fora. Imagine! Se no Rio de Janeiro houvesse uma chuva de pães e carne. Foi isso que aconteceu. O povo tinha saído do Egito com alguns mantimentos e foi em direção ao deserto. Foi para o deserto em direção à terra prometida. Sendo que no deserto os mantimentos foram acabando. Aí o povo que é muito abençoado começou a reclamar com Moisés. Moisés, rapaz, se Deus aí tirou a gente lá do Egito, pô, lá já tinha comida, cara. Moisés, lá tinha o pão. Moisés, tinha cebola. E aqui a gente
A comida acabou, não tem nada. E aí, o que vai fazer? Moisés foi até a Deus. Moisés foi até Deus. E Deus falou, olha, você pode ler em Êxodo capítulo 16. Eu vou enviar do céu, eu vou fazer cair do céu todo. Mas era muita gente para comer o pão. E não pensa você que esse pão caiu uma vez. Esse pão caiu por todo o tempo que eles estiveram ali no deserto. Meu Deus do céu. E Deus falou assim, ó, eu vou fazer cair o pão. E eu vou também fazer cair a carne. E peça a eles, que é o maná, peça a eles para não guardar para outro dia. O pão é diário. O milagre é diário. Aqueles que creram, entenderam isso. Os que duvidaram, o que fizeram? Espera aí, está falando que vai derramar, vai cair pão amanhã, vai que não cai. Deixa eu guardar aqui, porque sabe como é que é, né? Tá ruim para todo mundo, meu irmão. Imagina aquela bagunça, aquele alvoroço. Fulano, vai guardar não? Vai acreditar em Moisés, cara? Mesmo vendo o pão caindo do céu, meu Deus do céu. Gente, se o pão cair do céu hoje, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Eu acho que você nem vai me ver lá no outro domingo aqui na igreja. Eu vou sair daí pelo mundo. Eu falo, meu Deus, que Deus é esse? Não conta comigo no próximo domingo, que eu não ia aparecer aqui. Eu tinha que falar esse Deus para todo mundo, como nós temos que falar. Mas imagina um pão caindo do céu e o povo, meu Deus do céu, cabecinha abençoada. Gente, tem gente que é Tomé o tempo todo. Naquela época lá do Egito já tinha o espírito de Tomé. Tomé se consertou depois, se tornou um evangelista e ganhou muitas almas para Jesus. Mas pessoas que duvidam sempre existiram. E sempre vai existir. Mas eu quero chamar você para essa semana. Eu quero motivar você a crer nesse Deus que tudo pode fazer. Eu quero chamar você para viver o extraordinário desse 2022. Para viver coisas maravilhosas em 2022. Para ser surpreendido por Deus em 2022. Para ser surpreendido com Ele. Sim, por Ele, coisas maravilhosas que Ele quer fazer. Sabe que 2022 só está começando. Você vai viver muita coisa boa ainda esse ano. Mas é importante que você esteja alinhado com Deus. Longe dele, não tem como a expectativa permanecer em alta. Mas perto dele, ela permanece em alta. Perto dele, quando você passa por uma situação, ele diz, filha, eu posso. Filho, eu posso. Eu posso. Não tem aquele lugar que você já idealizou, que você já até se viu nele. É possível para Deus. É possível para Deus. Eu fui fazer uma visita essa semana numa casa. Até conversando com o Jair, que eu estou fazendo casa de paz. Vai chegar na sua casa também. Nós vamos passar um mês na sua casa. Não é todos os dias não, tá? É uma vez na semana. Não vou passar um mês na sua casa. É uma vez na semana que nós reunimos a sua família para orar por você. Mas é um mês. Então eu estou na casa do Jair e a família dele. E eu estava comentando com a família deles, compartilhando, melhor dizendo, um milagre que eu vi acontecer. De uma senhora, creia você ou não, mas isso aconteceu. De uma senhora que ela era empregada doméstica. E ela tinha um sonho de ter uma casa. Só que o lugar que ela morava, que ela trabalhava, ela passava em frente a muitas casas bonitas. Ela olhava para aquelas casas e falava, quem sou eu para morar aí? E já é uma pessoa temente a Deus. Uma pessoa que serviu o Senhor. Quem sou eu para morar aí? E aí ela passou em frente a uma casa, muito bonita a casa. E aí estava lá, vende o número, o contato do vendedor, da imobiliária, do vendedor, era o proprietário. E aí ela passava, o Espírito Santo falava, ó, liga. Ela, eu ligar?
tenho R$1, sou assalariado, eu vou ligar nada. Não vou passar por essa vergonha, não. Não vou, não. O Espírito Santo falou, liga. Liga. E todo dia que ela passava, liga. Pega o telefone e liga, ela nada. Até que um dia ela resolveu ligar. Gente, isso é verídico. Você acredita que quando ela ligou, resolveu ligar, o dono, riquíssimo, ele atendeu o telefone dela, o telefonema dela. E ele perguntou, o que? Ah, eu só queria saber, já tremendo, não imagina o telefone. Eu queria só saber o preço. Aquela voz que engata, o preço. O que a senhora quer? Senhora, o que a senhora quer? Sabe o preço. Vem conversar comigo. E essa senhora cheia de medo. Eu imagino que ela deve ter colocado a melhor roupa dela para mostrar que tinha dinheiro, alguma coisa. E ela foi, gente. Quando essa senhora começou, ela chegou nessa casa, começou com esse homem, ela começou a falar a vida dela todinha para aquele homem que era riquíssimo. O homem disse, eu não vou te vender a casa. E ela já aceitou, ela falou, não entendo, não tem condição mesmo. Eu vou te dar essa casa. E esse homem riquíssimo deu a casa para essa senhora. Sabe o que ele falou para ela? Ele falou assim, eu não sei porquê, mas desde o dia que você me ligou, eu não sei de onde veio isso, mas alguém mandou dar essa casa para você. Quem é esse alguém, pessoal? É Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Sabe o que acontece? Hoje nós duvidamos mais do que cremos. A gente deveria acreditar mais e duvidar menos. E duvidar menos. Eu lembro que quando eu comecei lá atrás, há mais de 32 anos atrás, eu tinha essas loucuras da fé. Teve uma vez, não deu certo não o que eu vou falar, tá? Mas eu fiz a minha parte. Eu morava próximo da Avenida Brasil e eu queria ter um carro. E eu pensei assim, meu Deus, eu vou ficar aqui, alguém vai parar e vai me dar um carro. Eu vou ficar. E passava carro, e carro para lá, carro. Ninguém parou para me dar um carro. Mas eu falei para você, gente, eu sei que a fé é inteligente, mas eu falei, Deus tem poder para fazer isso. É muita, olhando assim, humanamente falando, algo, nossa, mas Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para colocar você no lugar certo e você encontrar a pessoa certa. Deus tem poder para fazer isso. Basta um dia para tudo mudar. Basta uma palavra para tudo mudar. Mas continue mantendo a sua expectativa alta com Deus. E o que Deus quer fazer na sua vida, não impeça. Não coopere, não impeça. Ele é Deus e quer glorificar o nome dele na sua vida. Fique de pé. Eu quero que você dê uma linda salva de palmas para esse Deus que tudo pode. Que tudo pode. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que se aproximaram de Deus em oração e fé e receberam muitos milagres. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós acreditamos em milagres. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para ouvir do Senhor sobre milagres. Algo que talvez a gente já tinha engavetado. Algo que nós talvez já tínhamos engavetado, Senhor, porque olhamos para a situação do nosso país e desistimos. Quantos de nós não pensamos assim, esse ano é ano de eleição, então é melhor ficar quietinho. Depois que a eleição passar, eu resolvo muita coisa, mas deixa eu ficar quietinho. É um ano de tumulto, enfim. Deixa eu ficar quietinho. Mas o Senhor quer fazer, Pai. O Senhor quer realizar. O Senhor quer mandar o maná dos céus. O Senhor quer derramar bênçãos dos céus. O Senhor quer fazer, através da tua palavra, o morto reviver. Quando eu falo do morto, eu falo do morto espiritualmente falando. O Senhor quer curar. O Senhor quer restituir família. O Senhor quer salvar.
O Senhor quer, Deus, tirar a vergonha da dupla honra. O Senhor quer tirar a vergonha da dupla honra, Senhor. Oh, Pai. O Senhor quer sarar. O Senhor quer tirar traumas. O Senhor quer fazer casamentos. O Senhor quer fazer casamentos. O Senhor quer realizar sonhos. Ah, Jesus, eis-nos aqui, Pai. Oh, Senhor, nos colocamos à tua disposição. Pode fazer, Senhor. Pode fazer, pode realizar. Senhor, se tem alguém aqui com uma causa na justiça, ou um imóvel para vender, e estava até desistindo, ou, meu Pai, alguma coisa que ela se tem em mente e já estava quase retrocedendo, Senhor, nesse momento ela passa a crer, nesse momento a fé, oh Deus, faz ela ver e realizar aquilo que o Senhor já prometeu. Veja com os olhos da fé. Eu quero que você, antes de você sair, você pensa aí agora, sabe, não é pecado não, em algo que você disse aqui, Deus, aos olhos do homem é impossível, mas eu creio. Pensa aí. É o seu marido convertido, é a sua esposa convertida, é o seu filho restaurado. Pensa. Imagina ele aqui na igreja. É um casamento, seja lá o que. Imagina. É a cura de uma doença que os médicos já falaram que não tem cura. Pensa aí. Se veja curada. Se veja curado. Em nome de Jesus. É um sonho que você tinha engavetado. Traz aí. Mantenha essa expectativa alta com Deus. Mantenha uma expectativa alta com Deus. Alta com Deus. Mantenha essa expectativa. Aleluia. E não retroceda. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele faz. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, cante. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Eu gostaria que você olhasse para mim antes de eu fazer a oração final. Durante essa semana, no seu momento com Deus, eu gostaria que você colocasse algo que você está vivendo agora. Eu não sei o que é, mas que você diz, pastor, para essa situação aqui, só um milagre. Só um milagre. Só um milagre. Se for possível, escreva no papel. E todas as vezes que você for essa semana, você fala, Senhor, eu creio que isso pode acontecer. Se você tem a planta de alguma coisa que você tem projetado, pega essa planta e apresenta aí. Se você tem algum caso que aos olhos humanos é perdido, pega e apresenta para ele. No final de 2022, você vai ter muitas, eu digo muita coisa, testemunho para agradecer ao Senhor por Ele ter feito, por Ele ter realizado. Você vai ter muitas coisas para agradecer. Assim eu creio. Assim eu creio. Levanta essa mão em direção ao céu. Pai, muito obrigado.
Nós cremos que do céu, Senhor, vem tudo o que precisamos. Assim como Moisés, Pai, nós também declaramos em fé. Mostra-nos a tua glória, Senhor. Mostra-nos a tua glória. Da forma que o Senhor acha que tem que ser revelado. Senhor, eis-nos aqui, Pai, para contemplar. Ah, Deus, aquilo que o Senhor, Pai, vai fazer. Vai fazer. Nós não vamos desanimar. Não vamos retroceder. Nós vamos continuar olhando para o alto. Olhando e mantendo essa expectativa alta com o Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que é fiel, que é santa, poderosa. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe ricamente.